Entrevista com o professor Leite Lopes, Estrasburgo, 7 de julho de 1977. No Recife, fiz o curso secundário no Colégio Marista. E nesse curso havia um professor de química muito bom, que se chamava Irmão Paconi. A maneira de dar as experiências que ele apresentava era muito interessante e atraente. Então, foi nesse colégio que eu decidi fazer química. Evidentemente, não era um curso, esses homens não podiam dar um curso como se dá na Europa, ou nome como daria um especialista em contato com os grandes centros. Recife é uma província do Brasil, mas relativamente eram homens de abrir, de atrair o estudante e mostrar caminho, e dar os grandes princípios dessa ciência. Se formou em meados dos anos 30, e durante esse período de estudos em Recife, ele foi muito influenciado por um certo professor, Luiz Freire, que é um nome muito importante na história da ciência do Brasil, na medida em que influenciou vários jovens, entre os quais Leite Lopes. Em que medida ele influenciou? Ele fez com que essas pessoas acabassem optando por seguir uma carreira científica. No caso de Leite Lopes, o seu desejo, já no final do curso de Química Industrial, era fazer física. Não havia curso de física em Recife, então Leite Lopes veio para o Rio de Janeiro e ingressou em 1940 na antiga Faculdade Nacional de Filosofia, na Universidade do Brasil, hoje a atual Universidade Federal do Rio de Janeiro. Agora, no Rio de Janeiro, então, eu chegava em 46 para assumir a cátedra. Eu, o professor catedrático interino, nomeado decreto assinado por Getúlio. Não havia nada no Rio de Janeiro nessa época em física teórica de nuclear ou física teórica de partículas. Como não havia nada em física atômica moderna, física nuclear moderna. Então, o meu trabalho qual era? O meu trabalho era, então, quando eu assumi a cátedra, era de formar o mais cedo possível estudantes, jovens colaboradores com quem eu pudesse discutir. Formar uma pequena equipe. Essa era a sua preocupação pessoal? Para me sair. Então, eu me virava e dava cursos de todo jeito. Além dos cursos normais, eu dava cursos no terceiro ano e no quarto ano, teoria eletromagnética, física atômica, tradução, os alunos. Leite Lopes não apenas se interessou pelo Brasil, ele percebeu muito cedo que era necessário que o Brasil se aliasse a outros países, em particular países da América Latina, para que esforços fossem reunidos de modo a fazer com que a ciência se transformasse nessa região, na América Latina. Ele sabia muito bem que apenas um país, fosse o Brasil, fosse a Argentina, fosse o México, não seria capaz de transformar as ciências em cada um desses lugares, mas também levar a ciência para outros lugares e a partir desse movimento transformar essa região do mundo. Os professores tradicionais nunca souberam o que é pesquisa científica no sentido dinâmico moderno. Né? O departamento não é somente os professores, professores, assistentes, professor associado, estudantes graduados ou graduate student, todo mundo junto. E o número de trabalhos que produz um ou outro é a mesma coisa, e os estudantes graduados que estão fazendo tese estão contribuindo para o laboratório também, cujo prestígio sai daí. Leite Lopes retorna ao Brasil uma vez concluído o doutorado e ele se instala no Rio de Janeiro como professor da Faculdade Nacional de Filosofia e vai exercer esse cargo durante alguns anos, na verdade muitos anos, 2 décadas, até ser cassado em abril de 1969 pelo Ato Institucional número 5, o AI-5, um instrumento que os militares criaram para, digamos assim, expurgar das universidades, dos centros de pesquisa, pessoas consideradas indesejadas. Leite Lopes foi considerado uma pessoa indesejada, não tanto porque tivesse uma atividade político-partidária, não tanto porque fosse uma pessoa oficialmente de esquerda, pertencente a um partido de esquerda, mas sim porque era uma pessoa que sempre brigou, lutou pelo desenvolvimento brasileiro, desenvolvimento em todo e qualquer nível, econômico, social, cultural, científico, e esse desenvolvimento era marcado pela
vontade de autonomia. Então ele, depois que ele faleceu, em 2006, os seus 3 filhos, após consultarem uma série de pessoas, tomaram uma decisão de doar esse acervo. O acervo ele chega num estado de conservação bom, apesar de ter bastante documentos antigos, sobretudo durante a formação na Escola de Química de José Leite Lopes. E além da dificuldade sobre a extensão do arquivo, a gente também teve um pouco de dificuldade com relação aos temas. Por ser uma área completamente diferente do que o CPDOC usualmente trata, né, que no caso seriam mais cientistas sociais, cientistas políticos ou políticos, a gente teve um pouco de dificuldade no tratamento desse arquivo com relação às temáticas mais específicas do campo da física. Porém, a gente sempre teve o auxílio do professor Augusto Videira Passos, sempre esteve disposto a tirar todas as dúvidas, professor Lival Freire também. Leite Lopes tinha um carinho por esses papéis, não apenas tinha carinho, ele acho que sempre soube da importância, da relevância dos documentos que ele acabou juntando ao longo da sua carreira, porque o arquivo do Leite Lopes é mais do que um arquivo que diga respeito à física ou à ciência, é um arquivo que diz respeito ao Brasil. E mesmo com as limitações da temática, a gente conseguiu fazer as divisões das séries baseadas também numa forma em que as pessoas que são desse mundo da física consigam também se ver nesse arranjo. Então, o Leite Lopes sempre foi uma pessoa extremamente dinâmica, uma pessoa de uma energia, de uma vitalidade, de uma clareza e de uma força nas suas convicções muito grande. Ele era uma pessoa que não desistia e que sempre brigava por aquilo que ele considerava o melhor.